No passado, a superfície da Terra era coberta por magma, um material viscoso e incandescente. Com o resfriamento do magma, foram surgindo as rochas e a crosta terrestre foi ganhando forma. Em relação aos tipos de processos formadores, as rochas podem ser classificadas como ígneas, sedimentares ou metamórficas. Ao se resfriar, o magma gerado na astenosfera dá origem às rochas ígneas ou magmáticas. A classificação depende da profundidade onde houve o resfriamento, da ordem de cristalização dos minerais e da composição do magma que as originou. Em grandes profundidades, o resfriamento e a cristalização são lentos, e esses fatores são responsáveis pela formação de rochas plutônicas, como granito, por exemplo. Em superfícies onde o resfriamento e a cristalização são rápidos, se formam as rochas vulcânicas, como a obsidiana. Pela análise da cor da rocha, é possível identificar as características minerais e químicas do magma que a originou. A classificação é dada pela quantidade de sílica presente em sua composição, que aponta se ele é do tipo félsico, intermediário, máfico ou ultramáfico. As rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas estão relacionadas aos processos internos da Terra. Já as rochas sedimentares são formadas por processos externos, pela exposição às condições climáticas da atmosfera e pela deterioração causada por agentes intempéricos. Mudanças de temperatura e de pressão causam a desagregação dos minerais, como enfraquecimento e fraturas, conhecida como intemperismo físico. A dissolução desses minerais por agentes como a água, por exemplo, resulta do intemperismo químico. Esses fatores causam a erosão da rocha e sua desagregação em partículas, que são carregadas pela ação da água, do vento, do gelo e das ondas. Os locais onde esses sedimentos se depositam são chamados ambientes de sedimentação e podem ser continentais, costeiros e marinhos. Após a etapa de litificação ou diagênese, esses sedimentos se convertem em rocha sedimentar. Uma rocha ígnea ou sedimentar que sofre alteração em sua estrutura e composição no estado sólido dá origem a uma rocha metamórfica. O metamorfismo é associado à colisão entre placas tectônicas, dorsais meso-oceânicas, zonas de falha e a impactos. A pressão e a temperatura registradas durante o processo de transformação determinam o grau metamórfico no qual a rocha foi formada. Se a pressão e a temperatura diminuem durante o processo, ocorre o chamado retrometamorfismo. As rochas são aglomerados de minerais que contam a história da formação do nosso planeta. Continue pesquisando sobre esse tema e solidificando seu conhecimento. Bons estudos e até mais! No passado, a superfície da Terra era coberta por magma, um material viscoso e incandescente. Com o resfriamento do magma, foram surgindo as rochas e a crosta terrestre foi ganhando forma. Em relação aos tipos de processos formadores, as rochas podem ser classificadas como ígneas, sedimentares ou metamórficas. Ao se resfriar, o magma gerado na astenosfera dá origem às rochas ígneas ou magmáticas. A classificação depende da profundidade onde houve o resfriamento, da ordem de cristalização dos minerais e da composição do magma que as originou. Em grandes profundidades, o resfriamento e a cristalização são lentos, e esses fatores são responsáveis pela formação de rochas plutônicas, como granito, por exemplo. Em superfícies onde o resfriamento e a cristalização são rápidos, se formam as rochas vulcânicas, como a obsidiana. Pela análise da cor da rocha, é possível identificar as características minerais e químicas do magma que a originou. A classificação é dada pela quantidade de sílica presente em sua composição, que aponta se ele é do tipo félsico, intermediário, máfico ou ultramáfico. As rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas estão relacionadas aos processos internos da Terra. Já as rochas sedimentares são formadas por processos externos, pela exposição às condições climáticas da atmosfera e pela deterioração causada por agentes intempéricos. Mudanças de temperatura e de pressão causam a desagregação dos minerais, como enfraquecimento e fraturas,
conhecida como intemperismo físico. A dissolução desses minerais por agentes como a água, por exemplo, resulta do intemperismo químico. Esses fatores causam a erosão da rocha e sua desagregação em partículas, que são carregadas pela ação da água, do vento, do gelo e das ondas. Os locais onde esses sedimentos se depositam são chamados ambientes de sedimentação e podem ser continentais, costeiros e marinhos. Após a etapa de litificação ou diagênese, esses sedimentos se convertem em rocha sedimentar. Uma rocha ígnea ou sedimentar que sofre alteração em sua estrutura e composição no estado sólido dá origem a uma rocha metamórfica. O metamorfismo é associado à colisão entre placas tectônicas, dorsais meso-oceânicas, zonas de falha e a impactos. A pressão e a temperatura registradas durante o processo de transformação determinam o grau metamórfico no qual a rocha foi formada. Se a pressão e a temperatura diminuem durante o processo, ocorre o chamado retrometamorfismo. As rochas são aglomerados de minerais que contam a história da formação do nosso planeta. Continue pesquisando sobre esse tema e solidificando seu conhecimento. Bons estudos e até mais!